Olá! Compartilhar a nossa história com vocês é de extrema gratidão. Venho convidá-las e convidá-los a escutar esse podcast porque nós contamos tudinho sobre o que aconteceu com a gente, as pendências, os choros, muita coisa que aconteceu na nossa história. Então, contar isso para vocês é demonstrar toda a gratidão que as pessoas tiveram com a gente, todo o amor devolvido para nós e toda a confiança que nós recebemos. Então, espero vocês, deixo aqui o meu grande abraço e está imperdível. Você já conhece a Animais Pet Shop? Há quase 10 anos no mercado você encontra carinho, dedicação e empatia pelo seu pet que você tanto ama. Temos tudo o que você precisa: rações premium, brinquedos divertidos, acessórios incríveis e produtos de alta qualidade para todos os tipos de pets, que garantem o bem-estar do seu melhor amigo, com um atendimento totalmente profissional, fazendo parte do dia a dia do bem-estar do seu animalzinho. Aqui, cada detalhe é pensado com muito amor. O atendimento é sempre com um sorriso no rosto e os clientes saem querendo voltar mais vezes, pois nosso ambiente é extremamente aconchegante. Venha nos visitar aqui na Avenida Prefeito Newton Reis 601, centro de Jardinópolis, São Paulo. E lembra, porque somos a escolha número 1 para você e para o seu pet. Nossa paixão. Bateu aquela fome e não sabe o que pedir? Nós temos a solução para você. Delicie-se com uma explosão de sabores em cada pedaço. Nossa pizzaria oferece uma variedade irresistível de pizzas, doces, salgadas, nos tamanhos pequeno, médio e grande, todas feitas com ingredientes fresquinhos e de alta qualidade. Além disso, nossos funcionários são extremamente treinados para garantir o atendimento impecável e acolhedor. E o sabor, é de dar água na boca. Seja no conforto de sua casa ou no nosso mega espaço de atendimento, amplo, arejado e perfeito para sua família, cada momento aqui é inesquecível. Trabalhamos para que você possa criar a pizza dos seus sonhos, adicionando os ingredientes que mais ama. Olha só, atenção, só fechamos às terças-feiras, mas em todos os outros dias estamos prontos para recebê-los ou enviar sua pizza quentinha até você. Não perca mais tempo. Venha nos conhecer e experimente o sabor que conquista corações e paladares. Estamos esperando por você, de braços abertos. Você já conhece a ShopCell Assistência Técnica para Celulares?
Na melhor loja de celulares de Jardinópolis, sua experiência é tão especial quanto você. Atendimento impecável, diagnósticos honestos e atenção que faz toda a diferença. Aqui, cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Além de uma ampla seleção de acessórios para celulares e computadores, oferecemos assistência técnica especializada para cuidar dos seus dispositivos com carinho e precisão. E tudo isso no coração da cidade, na Avenida Central, onde a conveniência encontra a excelência. Não espere mais para conhecer o lugar que combina tecnologia, qualidade e cuidado em um só espaço. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em Jardinópolis. Chegou a hora de conhecer a unidade 2 da Animais Pet Shop, o lugar perfeito para você e seu pet. Aqui, o excelente atendimento e os sorrisos contagiantes vão levantar o seu astral desde o primeiro instante. E não para por aí. Que tal encher sua casa com plantas lindas ou encontrar guloseimas irresistíveis para adoçar o seu dia? E sabe aquele momento em que você quer surpreender a família com um bolo delicioso no fim de semana? Aqui você encontra tudo o que precisa para preparar sua receita com facilidade. Quer garantir que sua despensa esteja cheia? Nós também ajudamos com isso. Temos aquela tubaína geladinha que é uma tradição. Referência em Jardinópolis, estamos crescendo e trazendo sempre o melhor para você. Venha nos visitar. Com uma localização excelente e amplo espaço, temos tudo o que você precisa, com produtos de qualidade que fazem total diferença. Animais Pet Shop, sempre fazendo o melhor por você e pelo seu pet. Bem-vindos à ótica que redefiniu o conceito de excelência em Jardinópolis. Cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única e inesquecível. Nosso ambiente climatizado proporciona conforto absoluto, permitindo que você escolha seus óculos com tranquilidade e sofisticação. O atendimento é impecável. Nossa equipe é especializada em entender suas necessidades e ajudar você a encontrar um modelo perfeito. E por falar em modelos, temos uma incrível diversidade. De clássicos a modernos, há opções para todos os gostos e estilos. Além disso, apresentamos com exclusividade nossa linha própria, os óculos Lolo Musta, que combinam um design inovador com qualidade excepcional.
Nossos modelos personalizados garantem lentes e armações que proporcionam conforto, durabilidade e, claro, muito estilo. Venha descobrir porque somos a ótica de maior destaque de toda a região. Sua visão merece o melhor, e o melhor está aqui. Olá! Compartilhar a nossa história com vocês é de extrema gratidão. Venho convidá-las e convidá-los a escutar esse podcast porque nós contamos tudinho sobre o que aconteceu com a gente, as pendências, os choros, muita coisa que aconteceu na nossa história. Então, contar isso para vocês é demonstrar toda a gratidão que as pessoas tiveram com a gente, todo o amor devolvido para nós e toda a confiança que nós recebemos. Então, espero vocês, deixo aqui o meu grande abraço e está imperdível. Você já conhece a Animais Pet Shop? Há quase 10 anos no mercado você encontra carinho, dedicação e empatia pelo seu pet que você tanto ama. Temos tudo o que você precisa: rações premium, brinquedos divertidos, acessórios incríveis e produtos de alta qualidade para todos os tipos de pets, que garantem o bem-estar do seu melhor amigo, com um atendimento totalmente profissional, fazendo parte do dia a dia do bem-estar do seu animalzinho. Aqui, cada detalhe é pensado com muito amor. O atendimento é sempre com um sorriso no rosto e os clientes saem querendo voltar mais vezes, pois nosso ambiente é extremamente aconchegante. Venha nos visitar aqui na Avenida Prefeito Newton Reis 601, centro de Jardinópolis, São Paulo, e descubra porque somos a escolha número 1 para você e para o seu pet. Animais, seu pet, nossa paixão. Bateu aquela fome e não sabe o que pedir? Nós temos a solução para você. Delicie-se com uma explosão de sabores em cada pedaço. Nossa pizzaria oferece uma variedade irresistível de pizzas, doces, salgadas, nos tamanhos pequeno, médio e grande, todas feitas com ingredientes fresquinhos e de alta qualidade. Além disso, nossos funcionários são extremamente treinados para garantir o atendimento impecável e acolhedor. E o sabor, é de dar água na boca. Seja no conforto de sua casa ou no nosso mega espaço de atendimento, amplo, arejado e perfeito para sua família, cada momento aqui é inesquecível. Trabalhamos para que você possa criar a pizza dos seus sonhos, adicionando os ingredientes que mais ama. Olha só, atenção, só fechamos às terças-feiras, mas em todos os outros dias estamos prontos para recebê-los ou enviar sua pizza quentinha até você. Não perca mais tempo. Venha nos conhecer e experimente o sabor que conquista corações e paladares. Estamos esperando por você, de braços abertos.
Você já conhece a Shopcell Assistência Técnica para Celulares? Na melhor loja de celulares de Jardinópolis, sua experiência é tão especial quanto você. Atendimento impecável, diagnósticos honestos e atenção que faz toda a diferença. Aqui, cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Além de uma ampla seleção de acessórios para celulares e computadores, oferecemos assistência técnica especializada para cuidar dos seus dispositivos com carinho e precisão. E tudo isso no coração da cidade, na Avenida Central, onde a conveniência encontra a excelência. Não espere mais para conhecer o lugar que combina tecnologia, qualidade e cuidado em um só espaço. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em Jardinópolis. Chegou a hora de conhecer a unidade 2 da Animais Pet Shop, o lugar perfeito para você e seu pet. Aqui, o excelente atendimento e os sorrisos contagiantes vão levantar o seu astral desde o primeiro instante. E não para por aí. Que tal encher sua casa com plantas lindas ou encontrar guloseimas irresistíveis para adoçar o seu dia? E sabe aquele momento em que você quer surpreender a família com um bolo delicioso no fim de semana? Aqui você encontra tudo o que precisa para preparar sua receita com facilidade. Quer garantir que sua despensa esteja cheia? Nós também ajudamos com isso. Temos aquela tubaína geladinha que é uma tradição. Referência em Jardinópolis, estamos crescendo e trazendo sempre o melhor para você. Venha nos visitar. Com uma localização excelente e amplo espaço, temos tudo o que você precisa, com produtos de qualidade que fazem total diferença. Animais Pet Shop, sempre fazendo o melhor por você e pelo seu pet. Bem-vindos à ótica que redefiniu o conceito de excelência em Jardinópolis. Cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única e inesquecível. Nosso ambiente climatizado proporciona conforto absoluto, permitindo que você escolha seus óculos com tranquilidade e sofisticação. O atendimento é impecável. Nossa equipe é especializada em entender suas necessidades e ajudar você a encontrar um modelo perfeito. E por falar em modelos, temos uma incrível diversidade. De clássicos a modernos, há opções para todos os gostos e estilos. Além disso, apresentamos com exclusividade nossa linha própria, os óculos Lolo Musta, que combinam um design inovador com qualidade excepcional.
Nossos modelos personalizados garantem lentes e armações que proporcionam conforto, durabilidade e, claro, muito estilo. Venha descobrir porque somos a ótica de maior destaque de toda a região. Sua visão merece o melhor, e o melhor está aqui. Olá! Compartilhar a nossa história com vocês é de extrema gratidão. Venho convidá-las e convidá-los a escutar esse podcast porque nós contamos tudinho sobre o que aconteceu com a gente, as pendências, os choros, muita coisa que aconteceu na nossa história. Então, contar isso para vocês é demonstrar toda a gratidão que as pessoas tiveram com a gente, todo o amor devolvido para nós e toda a confiança que nós recebemos. Então, espero vocês, deixo aqui o meu grande abraço e está imperdível. Você já conhece a Animais Pet Shop? Há quase 10 anos no mercado você encontra carinho, dedicação e empatia pelo seu pet que você tanto ama. Temos tudo o que você precisa: rações premium, brinquedos divertidos, acessórios incríveis e produtos de alta qualidade para todos os tipos de pets, que garantem o bem-estar do seu melhor amigo, com um atendimento totalmente profissional, fazendo parte do dia a dia do bem-estar do seu animalzinho. Aqui, cada detalhe é pensado com muito amor. O atendimento é sempre com um sorriso no rosto e os clientes saem querendo voltar mais vezes, pois nosso ambiente é extremamente aconchegante. Venha nos visitar aqui na Avenida Prefeito Newton Reis 601, centro de Jardinópolis, São Paulo, e descubra porque somos a escolha número 1 para você e para o seu pet. Animais, seu pet, nossa paixão. Bateu aquela fome e não sabe o que pedir? Nós temos a solução para você. Delicie-se com uma explosão de sabores em cada pedaço. Nossa pizzaria oferece uma variedade irresistível de pizzas, doces, salgadas, nos tamanhos pequeno, médio e grande, todas feitas com ingredientes fresquinhos e de alta qualidade. Além disso, nossos funcionários são extremamente treinados para garantir o atendimento impecável e acolhedor. E o sabor, é de dar água na boca. Seja no conforto de sua casa ou no nosso mega espaço de atendimento, amplo, arejado e perfeito para sua família, cada momento aqui é inesquecível. Trabalhamos para que você possa criar a pizza dos seus sonhos, adicionando os ingredientes que mais ama. Olha só, atenção, só fechamos às terças-feiras, mas em todos os outros dias estamos prontos para recebê-los ou enviar sua pizza quentinha até você. Não perca mais tempo. Venha nos conhecer e experimente o sabor que conquista corações e paladares. Estamos esperando por você, de braços abertos.
Você já conhece a Shopcell Assistência Técnica para Celulares? Na melhor loja de celulares de Jardinópolis, sua experiência é tão especial quanto você. Atendimento impecável, diagnósticos honestos e atenção que faz toda a diferença. Aqui, cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Além de uma ampla seleção de acessórios para celulares e computadores, oferecemos assistência técnica especializada para cuidar dos seus dispositivos com carinho e precisão. E tudo isso no coração da cidade, na Avenida Central, onde a conveniência encontra a excelência. Não espere mais para conhecer o lugar que combina tecnologia, qualidade e cuidado em um só espaço. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em Jardinópolis. Chegou a hora de conhecer a unidade 2 da Animais Pet Shop, o lugar perfeito para você e seu pet. Aqui, o excelente atendimento e os sorrisos contagiantes vão levantar o seu astral desde o primeiro instante. E não para por aí. Que tal encher sua casa com plantas lindas ou encontrar guloseimas irresistíveis para adoçar o seu dia? E sabe aquele momento em que você quer surpreender a família com um bolo delicioso no fim de semana? Aqui você encontra tudo o que precisa para preparar sua receita com facilidade. Quer garantir que sua despensa esteja cheia? Nós também ajudamos com isso. Temos aquela tubaína geladinha que é uma tradição. Referência em Jardinópolis, estamos crescendo e trazendo sempre o melhor para você. Venha nos visitar. Com uma localização excelente e amplo espaço, temos tudo o que você precisa, com produtos de qualidade que fazem total diferença. Animais Pet Shop, sempre fazendo o melhor por você e pelo seu pet. Bem-vindos à ótica que redefiniu o conceito de excelência em Jardinópolis. Cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única e inesquecível. Nosso ambiente climatizado proporciona conforto absoluto, permitindo que você escolha seus óculos com tranquilidade e sofisticação. Alô, alô, aê! Agora sim. O som tá saindo para vocês, pessoal?
Espero que esteja saindo, tudo certinho. Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma tarde comigo. Hoje nós temos um episódio incrível. Lohana e Crícia trouxeram, galera, uma história incrível, uma história emocionante, inspiradora para todos os empreendedores. O que acontece aqui é totalmente incrível. O episódio delas galera, olha, a cada episódio que chega aqui, um está sendo melhor que o outro. Quem tá aqui ao vivo agora, manda um oi aí no chat, pessoal. Manda um oizinho aí pra mim no chat aí, quem tá ao vivo agora. Enquanto eu espero o oi de vocês, eu quero falar duas coisas. A primeira, pessoal, me perdoem por deixar 30 minutos, tá? Aqui antecedente do nosso episódio. Eu faço isso porque como eu dou aula de natação, eu chego aqui correndo. E aí eu já deixo exibindo aqui antes, tá bom? E aí eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que preparar o estúdio aqui. Às vezes tem alguma coisa que eu preciso preparar, eu preciso compartilhar no meu WhatsApp, nos 2 WhatsApps que eu tenho. Eu preciso compartilhar no Instagram, então demora muito. A partir da semana que vem, como eu não estarei dando aula mais nos sábados, então esses 30 minutos serão reduzidos aí, pelo menos para uns 10 minutos, tá ótimo, para passar a chamada do convidado e também para passar o vídeo dos nossos patrocinadores, tá bom? Esse momento aí será reduzido, porque às vezes eu vejo que o pessoal entra e acaba saindo porque não quer esperar esse tempo até começar aqui, tá bom? Então, estou me justificando a vocês por que ficam esses 30 minutos. Esses 30 minutos serão reduzidos para 10, porque assim dá tempo de eu compartilhar, dá tempo de eu soltar lá no Instagram, conversar com o pessoal e já chegar aqui ao vivo com vocês, tá bom? O nosso episódio de hoje é patrocinado por Napoli Pizzaria, Animais Pet Shop, Unidade 1, Unidade 2, Shopcell, assistência técnica para celulares e tablet, Lolomusta Ótica e Elos Barbearia. Patrocinadores, um mega beijo no coração de vocês, um mega abraço bem forte também, porque sem vocês ficaria impossível estar aqui todas as semanas. Agradecer vocês que estão aqui ao vivo comigo, pessoal, de todo o meu coração, muito obrigado por acreditar nesse projeto. É um projeto que eu venho trabalhando aí desde 2014 ou 2015. Dessa vez é que ele conseguiu vingar, porque eu consegui trazer pontos corretos e a forma correta. Eu tive que me desenvolver para conseguir fazer esse podcast, tá bom? Ó o Valmes aí, ó, o Valmin chegando, Juninho, muito chato. Cara, um beijo no seu coração, um abraço para você, que Deus te abençoe muito e você consiga fazer e chegar aí no seu objetivo de vida e que toda a sua chatice se transforme em muitas pessoas assistindo ao nosso podcast, tá bom, Juninho? Um beijo no seu coração, meu querido. Pessoal, eu vou exibir aqui o episódio de hoje já para vocês. Estarei ao vivo com vocês no chat, tá bom? Para que vocês assistam tranquilamente, para que vocês vejam cada ponto. Quem quiser anotar o que a galera tá falando aí para vocês, pessoal, anota que tem muita dica, tem muita coisa legal, coisas que nós podemos colocar em prática para nós mesmos, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso negócio, tá bom? Então, fiquem com o episódio de hoje, ele já está aberto aqui. Qualquer coisa é só me chamar no chat que eu estou com vocês aí. E ao final do episódio eu volto para conversarmos mais um pouquinho, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão ao vivo. Obrigado a vocês também que vão assistir depois, que vocês me dão um feedback legal lá no YouTube. Beijo no coração de vocês. Fiquem aí com o episódio de hoje. Calma aí que eu já vou liberar ele aqui para vocês, galera. Opa, toda vez acontece alguma coisa, cara. Toda vez. Mas calma que eu já capturo essa tela aqui pra vocês. Aguenta aí, pessoal, rapidinho, que eu só vou capturar a tela aqui pra vocês. Vai ser coisa rápida, prometo. E já exibo pra vocês aqui grandão, ó. Beleza, só vou aumentar aqui desse lado. Pronto, eu devo ter apagado sem querer ontem quando eu estava fazendo um teste, que semana que vem teremos alteração, mas eu falo ao final do episódio, tá bom, pessoal? Deixa eu só aumentar aqui para não ficar esse pretinho em cima, que isso aqui me incomoda e deve incomodar vocês também. Pronto, vamos tirar esse pretinho aqui de baixo também. Aumenta aqui. Pronto, tela toda. Pessoal, fica com o episódio aí. Valeu, gente!
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje com Lohana e Crícia. Nós vamos ter um episódio bem bacana. O pessoal ali da Futari de Brodowski tem uma ideia. E galera, casa tudo com o que nós estamos fazendo aqui no podcast. A Lorena, que esteve aqui conosco lá no episódio 5, que me apresentou as duas. E nós vamos ter agora no 12º episódio, um episódio incrível com essas duas que batalham e trazem algo novo para Brodowski e vão conseguir bastante. Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Tudo jóia, boa tarde. Tudo certo. Show de bola. Se apresenta um pouquinho para o pessoal saber quem é a Lohana e quem é a Crícia. Começa. Bom, eu sou a Crícia. Eu sou a Crícia. Eu sou a Lohana. Eu sou a Lohana, mas ela vai começar primeiro, se apresentar. Legal, ótimo. Velha. Então, eu sou a Crícia. Aqui na clínica eu sou a terapeuta capilar, então eu sou formada em química, estou terminando a minha faculdade de farmácia bom, sou apaixonada por aromaterapia, sou apaixonada pela natureza e estou aqui nesse nosso propósito de cuidar da saúde de uma maneira em geral através dos cabelos. Que legal. E eu sou a Lohana, a irmã mais nova. Eu sou formada em estética, me formei há 10 anos. Tenho outras pós-graduações e atualmente estou no 2º ano de nutrição. A minha paixão, antes mesmo de entrar na estética, já era a parte holística, né, integrativa. E indo para a faculdade, eu me apaixonei ainda mais, que eu tive contato com essas técnicas. Depois que eu me formei em estética, eu comecei a atender, e aí mais eu fui me especializando nessa área. Então eu fiz pós em acupuntura, terapias integrativas, e há uns 4 anos atrás a biofísica entrou na minha vida e na vida da Crícia, porque foram técnicas, né? É um mundo totalmente diferente. Eu falo que foi também a virada de chave para os nossos tratamentos. Então, foi uma pós-graduação que eu realizei em biofísica. Então, a gente se aprofunda em intoxicações, em cuidar da saúde de maneira de dentro para fora, né? E qual que é o diferencial do nosso conceito aqui da Futari? É aplicar esse conhecimento na estética. Passar para as clientes o seguinte, que não adianta tratar o externo se o interno não está legal. Então, esse é a nossa missão, a nossa cultura aqui da Futari. É fazer com que as clientes, antes de pensar em tratar a parte estética, tem que olhar para a parte interna. Então, nossos protocolos sempre são baseados nesse conceito. Que legal. Eu tô gostando muito do rumo que tudo tá tomando aqui, porque assim, o Guilherme aí da Pig Lanches e da Guadalupe, ele falou uma questão muito legal, que foi a pressão que eles sofrem dentro da cozinha, né? E ele falou dessa parte psicológica que é muito forte dentro de cozinhas profissionais. No último episódio, falando com o Lucas Rodrigues, inclusive eu quero também abrir um parênteses aqui, se vocês permitem um dia que o Lucas esteja com vocês em uma palestra que vocês fizerem, que ele trabalha a parte de psicologia do ambiente do trabalho, né, que é psicologia ambiental. E ele falou muito sobre essa parte psicológica do trabalho, a saúde mental. E hoje vocês vêm trazendo isso numa importância tão grande. Eu estive aí no Espaço Futari e pude acompanhar como é legal. Quando você passa do portão, a energia já que se encontra num jardim grande, gostoso, um ambiente bem calmo, bem tranquilo, a forma com que vocês conduzem conversa com as pessoas que chegam ali, porque eu poderia ser tanto um cliente quanto uma pessoa conversar, e nós vemos que o tratamento de vocês é bem legal. Então, parabéns para vocês aí nesse projeto, e vocês vão ganhar muito mundo com isso. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa história de vocês aqui para nós, a infância de vocês, como chegou até essa ideia desse espaço, os tipos de espaço que vocês passaram para chegar até o lugar. Esse espaço, pessoal, é todo de vocês, fiquem à vontade. Obrigada. Conta um pouquinho tua infância, depois conta a minha. Bom, a minha infância ela baseou em brincar de boneca e brincar de boneca. Eu fui uma menina que brincou de boneca, acho que até os meus 12, 13 anos. Eu amava brincar de boneca. E eu fui crescendo
E eu trabalhava no salão de beleza da minha madrinha e da minha mãe. Então, a minha mãe hoje ela trabalha com a gente, porém eu trabalhava nesse salão. E aí eu me tornei cabeleireira. Então, eu era adolescente, assim, né? Então, eu era uma cabeleireira. Aí eu queria fazer uma faculdade. Na época que eu já estava com os meus 18, 19 anos, houve um boato de que todo salão de beleza ia precisar de um químico responsável. Eu vou fazer faculdade de química, né? Tão legal, né? E de fato, química é algo maravilhoso, eu amo química. E aí eu ingressei na faculdade para atuar como química de salão. Mas isso aí não virou. Eu acho que foi um boom de problemas com o formol que estava tendo. Acho que pessoas tinham morrido. Eu não me recordo ao certo. Eu só lembro que eu fiz química. E aí, no meio da faculdade, eu me tornei professora. Logo que eu terminei, eu dei aula de química. E a minha vida foi me levando para outros lugares. E aí eu estava como professora de química, fazendo outras coisas. E aí a Lohana estava trabalhando já com a parte de estética. E aí surgiu a possibilidade da gente abrir a nossa primeira clínica. Então, a minha infância baseou em brincar de boneca, cuidar de boneca. Eu vim crescendo, me tornei professora de química. E aí aconteceu uma situação comigo e eu estive tipo assim, uau, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí foi onde veio a ideia do Espaço Futari, que foi a nossa primeira clínica. Aí, você vai falar mais alguma coisa? Tá. A minha infância eu não era de brincar de boneca. Eu tinha, mas eu não gostava muito de brincar. Eu sempre fui de brincar de escritório e de escola. E eu tinha que ser a professora. Sempre. Sempre gostei de dar aula. O que eu ensinava pra criança, eu não sei. Enfim, eu sempre gostei, na minha adolescência, eu passei por um despertar espiritual muito grande e eu gostei muito de estudar a respeito. Mas algumas coisas me assustavam. Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, para mim poder aprofundar em algumas coisas, surgiu, né, a possibilidade de fazer um curso de cristais há muitos anos. Então, foi quando abriu minha mente e falou, nossa, mas que mundo é esse por trás de cristais? E aí eu comecei a estudar sobre medicina chinesa, mas sem muito um princípio, né? Eu li uma coisa aqui, li uma coisa ali. E aí fui trabalhar como cabeleireira também, nessa época que a gente trabalhava no salão. Eu também fiz curso de cabeleireira, comecei a atuar como cabeleireira, mas ainda não era aquilo que eu queria. Aí todo mundo falava assim na época pra mim, por que você não faz estética? Porque você já tá no salão, trabalha você, sua mãe, a sua irmã, sua madrinha, né? Faz estética. Eu, ai, não. Negócio de passar creminho. Não é comigo, não me via. Não me via, assim, atendendo, fazendo massagem, nada do tipo. Mas meu pai sempre falou, vai fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, bom, eu vou aproveitar a oportunidade que meu pai tá me dando. Eu falava assim, se é difícil como, imagina sem uma faculdade, né? Então, vamos lá. E comecei a fazer o curso de estética. Participei da primeira turma de estética da Claretiana, aqui de Batatais. E eu fui da segunda turma de química. Que bacana! E comecei o curso de estética. Dentro da grade de estética, eles abordam muito o tema de terapias integrativas, né? Então, eu tive contato e ao mesmo tempo fazendo a faculdade, já fazendo outros cursos. Então, durante a faculdade, eu fiz curso de acupuntura auricular, entre outros cursos. E no meio da faculdade, eu comprei, minha mãe e meu pai me deu uma maca e comprei um armário. E eu comecei a atender no fundo da casa da minha avó. A casa da minha avó, o salão, né, onde nós trabalhávamos, e no fundo tem uma edícula onde minha mãe e meu pai construíram quando foram casar. Tinha um quarto, uma sala e uma cozinha, então eu pintei o quarto, coloquei minha maca e falei, vou começar a atender aqui. Mas assim, era o boca a boca, né? E aos pouquinhos eu fui conquistando uma cliente ou outra. E a Cris trabalhando como cabeleireira e eu fazendo... Não, eu trabalhava só como maquiadora. Maquiadora, Maquiadora. A sala dessa casinha atendia como maquiadora. E eu ficava no quarto como esteticista. E tá, os anos foram passando, eu terminei a faculdade, eu fiquei
acabei a faculdade, aí eu comecei a atender. Nessa época, depois meu pai tinha uma autoescola. Eu não lembro, a gente não lembra muito das datas para falar certinho. Sim. Mais ou menos, vamos puxando a memória aqui. Meu pai sempre teve uma autoescola e a Crícia também foi instrutora, é instrutora de autoescola. E aí precisava de alguém. Tenho CNHD, só para deixar claro, tá? Olha! E aí a gente também passou a ajudar meu pai, porque eu parei de trabalhar no salão, fui ajudar meu pai na autoescola também, então eu ficava de secretária. E aí, depois do horário que entrava outra funcionária, eu ia atender, porque nessa época eu estava atendendo no fundo da autoescola. Então eu saí do fundo da casa da minha avó e fui atendendo no fundo da autoescola. Então eu saía, atendia, ficava ali na autoescola, e ia lá pro fundo que eu tinha pintei, preparei uma sala para me atender e atendia ali das 4 às 8, 9 horas da noite e de sábado do dia todo. Só que aí precisaram dessa sala que eu atendia, no fundo da autoescola do meu pai. Eu precisei voltar pro fundo da casa da minha avó. Só que foi um momento que eu falei, eu acho que isso não é para mim. Eu desisto, eu falei, eu não quero mais saber disso, porque não tá dando certo, eu fico no fundo daqui, no fundo dali. Eu falei, eu vou largar a mão. E aí eu fui convidada para trabalhar em uma outra clínica, que é de Brodowski, onde eu fiquei 1 ano e meio. Então, de junho a dezembro, eu fiquei trabalhando lá e com meu pai. E aí, meu pai vendeu a autoescola, a parte dele na época, e eu fiquei de janeiro a dezembro trabalhando nessa clínica. Então, foi muito bom. Eu sou muito grata pela oportunidade que me deram, pelas pessoas que eu conheci. Isso me fez a profissional que eu sou. Eu falo que eu sempre devo a pessoas que me ensinaram. E foi a época também que eu falei, eu quero crescer. Na época, assim, tinha começado o Instagram, a gente não tinha muito essa coisa do online. E eu fui fazendo alguns cursos. Então, o curso que eu descobri, eu ia lá em Ribeirão, né, que era mais perto. Fiz um curso em São Paulo na época. E fui crescendo. Eu fui conquistando, né, criando meu nome. Aí eu encerrei meu ciclo nessa clínica em dezembro. Em janeiro, eu precisei sair de lá e eu não tinha para onde ir. Eu não tinha o fundo da casa da minha avó, não tinha o fundo da autoescola e não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu falei, agora lascou. O que eu vou fazer? E agora, José? Falei, bom, seja o que Deus quiser. Eu fui atender na casa da minha mãe, a sala. Então, é uma casa de Coab. Então, a sala da minha mãe é uma sala grande. Nós tiramos os sofás que davam para tirar. Coloquei a maca. Eu já tinha um aparelho na época. O meu jogo de ventosa e meu armário. E eu falei, seja o que Deus quiser. Aí eu comuniquei às minhas clientes que eu estava em novo endereço. E aguardei. Falei, vamos esperar elas aparecerem. E segunda semana, 2, 3, quarta semana. Aí chegou um momento que eu estava atendendo uma média de 10 a 12 pessoas na sala da minha mãe. Que legal. Isso foi em janeiro. Aí, nesse período, a Crícia fez alguns cursos também de sobrancelha, depilação. E começou a atender no quarto dela. Só que tinha um problema. Para passar para entrar no quarto dela, tinha que passar pela sala que eu atendia. Então, não tinha como, porque as minhas clientes ficam sem roupa. Sim. Aí, a Crícia, para entrar na casa, tinha que dar a volta na casa para entrar no quarto. E eu atendendo. E aí, chegou um momento que a gente estava ocupando a casa da minha mãe. A gente não tinha mais que pegar. E nós falamos assim, poxa vida, agora não tem mais o que fazer, não tem como a gente ficar aqui. O não a gente já tem, vamos arriscar alugar um lugar. Né? Aí, o tio do meu marido, na época, tinha um escritório de uma seguradora e ele tinha saído de lá. E eu comentei que a avó do meu marido morava no fundo e eu falei, se você alugar essa casa, a gente tem interesse nela. E ele desocupou. Aí falamos, vamos. Ele ajudou a gente, na época a gente ficou 2 meses aí sem pagar aluguel, mas a gente fez as mudanças necessárias na casa. E seja o que Deus quiser. Pintamos a casa, tinha dinheiro só para pintar a placa, fazer a placa, pintar a casa. E compramos algumas coisas em brechó, coisas usadas. Na época, uma moça de Ribeirão tinha fechado uma clínica, a gente comprou cadeira, carrinho. E minha mãe fez as capas das almofadas de cadeira, foi fazendo o que dava. Catei um monte de coisa da casa da minha mãe e abrimos. Então, dia 14 de julho de 2018, nós inauguramos o Espaço Futari. Que legal. E o Espaço Futari veio com o intuito, a princípio, era fazer um espaço holístico.
Só muito difícil ainda algumas terapias você trabalhar em cidade pequena, principalmente. Sim. Aí nós falamos, bom, vamos abrir o espaço com o intuito da parte integrativa e nós vamos aos poucos agregando essas terapias nos nossos atendimentos para as pessoas conhecerem as terapias indiretamente. Sim, legal. Porque ainda hoje tem ainda muita resistência, mas na época era pior ainda. Vai fazer 7 anos, né? Vai fazer 7 anos de clínica e era muito difícil a gente oferecer, porque ainda existe um cunho um preconceito, né, dessas terapias por achar que tem cunho religioso. Uhum. Enfim, mais pra frente a gente fala sobre isso, que eu também acho super importante. Sim. Aí nessa... Deixa eu falar agora. Eu falo bastante. Aí quando a gente abriu o espaço, o nome Futari, ele significa 2 pessoas, né, em japonês, e de início era só eu e a Lohana. Aí na época eu fazia extensão de cílios e maquiagem, e eu queria agregar alguma coisa. Aí isso retornou na minha vida a parte de cuidados de cabelo. Então eu não trabalhava nada mais com o cabelo, e aí eu retornei com essa parte de cabelo. E eu fiz um curso de terapia capilar, me apaixonei e daí em diante eu não parei mais de estudar essa parte de cabelo. Então foi onde eu fiz o curso de terapia capilar, depois eu fiz o curso de aromaterapia, depois eu fui para a pós, depois eu iniciei a minha segunda faculdade. Por conta do capilar, hoje eu faço farmácia. Então, e foi muito engraçado, a Lohana, ela estava falando sobre biofísica, e quando eu comecei a minha faculdade de farmácia, eu fui uma pessoa que eu nunca na vida, eu tive uma DP, tipo, nota baixa, eu sempre fui aquela pessoa CDF mesmo. Eu acabei de sair do congresso de biofísica, estudando como que as coisas, como que uma frequência energética pode curar uma pessoa, e caio na aula de farmacologia. Eu não queria aprender, né? Eu não quero aprender isso, pelo amor de Deus. Eu não vou estudar omeprazol faz mal. Eu peguei a minha primeira DP na vida por conta disso. E foi uma coisa assim muito... foi mesmo uma mudança de chave mesmo. Saber que a gente consegue entregar benefícios através de uma frequência. Às vezes, através do cabelo, a gente sabe que a pessoa está com um problema, ou que seja de cabeça, essa parte emocional, ou até mesmo um parasita. Então, assim, é muito bom. E o nosso propósito é esse, é levar esse cuidado de uma maneira que a pessoa não entenda que sei lá, religioso, enfim, de outro cunho. Sim. E tem um pedaço da nossa história que todos os lugares que eu vou, eu comento com as minhas clientes, e nas palestras que a gente já foi, eu tenho, assim, tenho que falar essa história, porque na minha vida em especial, foi uma virada de chave, de mudança, e me fez, assim, querer ser melhor ainda no que eu já era. Sim. Foi o seguinte, quando nós abrimos a clínica, eu não tinha muitas ferramentas de terapias, né? Eu tinha algumas, como uma ventosa, uma auriculoterapia, uma cromoterapia, uma cristal, não tinha tantas coisas para oferecer, né? Mas já tinha o intuito de trazer mais coisas. Só vontade. E eu tinha começado um curso de florais quânticos, foi o primeiro contato que eu tive com a parte quântica, em Batatais. Nesse período, apareceu um senhor para fazer 3 vezes, a esposa dele mandou mensagem para mim, para marcar ventosa terapia. Na primeira vez não consegui atender, na segunda vez não consegui atender, na terceira eu falei, meu Deus, tem que ser eu, porque ela não procurou outro profissional. E a gente tem aqui com a gente o seguinte, se o universo manda é porque você dá conta. E eu falei, bom, eu preciso atender ele. Aí eu marquei a ventosa, aí chegou ele e a esposa, e eu sempre pergunto o intuito, né, de buscar esse tratamento, porque às vezes não está na minha alçada, às vezes é um outro tipo de profissional que eu tenho que direcionar. E aí ele me falou assim, eu falei, por que o senhor busca, né, a ventosa? Ele falou, eu tenho ela, que é aquela esclerose lateral amiotrófica. E ele tinha muitas dores no ombro, porque a esclerose, ela começa paralisando ou as pernas ou os braços, né? No caso dele, ele começou a paralisação pelos braços. Então,
esse movimento de miudeza, né, de abrir um botão da camisa, ele não tinha. Então, a esposa dele foi com ele para ajudar ele a remover a blusa, porque eu ia fazer um tratamento nas costas para dor. Na hora que ele me falou isso, eu vi o mundo abrindo meus pés, porque eu falei, eu, uma mera esteticista, entrando nessa área, não tinha tanto conhecimento, o que eu vou poder fazer por ele, né? E eu falei, bom, vamos, se Deus me mandou é porque eu sou capaz. E eu comecei a fazer um tratamento, na época eu fiz acupuntura auricular, fiz a ventosa, fiz TENS, infravermelho, tudo que eu podia fazer para melhorar a dor dele. Na próxima semana, ele voltou, e aí eu perguntei, como é que o senhor passou? E aí a esposa dele me respondeu com o olho cheio de lágrima. Depois de muitos meses, foi a primeira semana que ele não teve dor. Que legal. Aquilo, nossa, eu me sentia a Mulher Maravilha. E, sabe, eu fiquei com muito orgulho de mim, e eu vi que eu era capaz de fazer mais, né? E aí ele foi vindo ao longo do tratamento e foi melhorando, mas a gente sabe, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje da biofísica, mas na época é um diagnóstico que não tem como reverter, né? Até hoje, pela medicina convencional, muitos acham que é irreversível. Sim. E aos poucos ele foi indo, né? Então eu fui percebendo a piora dele, porque a doença foi progredindo. Mas enfim, do tempo que eu atendi ele, a esposa dele queria filmar o que eu fazia, porque ela tinha que levar para o HC, porque ele tinha ficado bom, que as pessoas têm que saber do meu trabalho. E ela queria, porque queria, eu falava, mas infelizmente às vezes você vai filmar, você vai levar para eles não vão querer aprofundar e entender o que eu faço. Mas enfim, por que eu falo da história dele? Porque toda vez que eu atendia ele, a minha avó, na época, ela perguntava se ele estava melhor. E toda vez que eu falava que ele que era melhor, o olho dela brilhava de orgulho. Então eu falo que hoje muito do que a gente é em honra à nossa avó. Que legal. Ela não tá mais com a gente. Toda vez que eu falo dela, eu choro. Enfim. O que eu falo que ele fez na minha vida? Me mostrou que eu era capaz de muito mais que a estética. E aí a estética por estética, para mim, ficou superficial. Eu não consigo mais entregar um resultado só estético. Então, eu preciso avaliar as minhas clientes. Nesse momento, eu comecei a sentir que tinha um chamado para mim. Eu falei, existe um curso que tá vindo. Eu só falava isso, né? Eu falava assim, tá vindo um curso. Não sei o que, mas tá vindo. Aí a gente foi para esse outro prédio, que é o segundo prédio. E lá veio um belo dia, eu tava mexendo na internet, apareceu a chamada desse curso, dessa pós. E por isso que a gente fala, tudo que é teu vai ter um jeito de chegar até você. Sim. Eu vi a chamada desse curso, eu falei, meu Deus, é o curso. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu não faço? Eu ficava desse jeito. Era o curso, mas assim, era um curso muito caro. E eu não conseguia assumir esse valor. E passou, me jogou um balde de água fria, eu falei, não consigo fazer, deixa pra lá. Aí um doutor quântico, o doutor Davi Rodrigues, que eu sigo, entrou um belo dia numa live, 3 dias seguidos, de um lugar, de um curso que ele tava, e transmitiu, e eu segui os 3 dias, eu acompanhei a live os 3 dias, e eu falava, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, é isso aí. Eu falei, meu Deus, por que eu não tenho isso? E aí eu peguei e mandei mensagem pra saber daquele curso. Era o mesmo curso que eu tinha mandado mensagem antes. Que legal. Aí eu mandei aquele preço, eu não conseguia fazer. Aí, na época, uma cliente minha, eu comentei com ela, ela mandou vir uma Santa Terezinha de Aparecida e falou, a intenção de vocês é boa e se for para você fazer esse curso, você vai fazer. E no outro dia me chamaram do curso, fui parcelando o curso em 25 vezes. Que bacana. Pode parecer uma coisa boba, mas foi a maneira que eu falo que Deus, o universo, me fez ter acesso a esse curso. E para nós, a partir daí, começava uma nova história. Porque, literalmente, a nossa cabeça já era aberta, abriu mais ainda. Porque nós vimos infinitas possibilidades de tratamento. E aí eu fiz, são 18 módulos após. É uma pós em biofísica e ozonioterapia. Eu já trabalhava com ozônio, vi uma oportunidade de me aperfeiçoar. E ter conhecido a biofísica
não tem como falar. Hoje, você entender que uma gordura localizada não é só uma gordura localizada, ela está relacionada com uma intoxicação, uma síndrome metabólica, que muitas vezes ocasionou porque você tem uma intoxicação por flúor. Uhum. Né? Então, e hoje a gente utiliza eu já utilizo na parte estética e terapêutica a crícia na parte capilar. Então foi isso, tudo isso para chegar onde a gente está. E esse é o nosso, como eu disse no começo, a nossa cultura. É isso que a gente quer pregar para as pessoas, que tem que tratar o interno para refletir no externo. Legal. E ouvindo a história de vocês, tem muitos detalhes que a gente vê em diversos empreendedores, né? Por exemplo, meu avô Décio, pai da minha mãe, morreu em 97. Eu tava com 9 anos de idade só. E eu fui o primeiro neto dele. Então, onde ele ia, ele me levava junto. E ele, de todo mundo da família, ele foi o único empreendedor. Até hoje tem autopeças de Menócio, hoje não está mais com a minha família. Foi passado para um rapaz que meu avô ensinou a trabalhar, mas quando entra lá na Autopeças tem a plaquinha lá com o nome dele, em homenagem ao Décio Lodi Menócio. Então, para mim também, empreender é trazer essa essência que meu avô tinha dentro dele, porque a história que minha mãe conta de como ele montou essa oficina, você fala também, é uma loucura. Mas quando a gente tem um propósito dentro de nós, pode vir barreiras, pode vir situações, que eu tenho certeza que nós vamos falar daqui a pouco, de barreiras, situações difíceis, desde financeiro até conosco mesmo, né? Que tentam nos impedir de chegar a algum lugar. Mas quando nós entendemos o nosso propósito, nós conseguimos colocar isso, externar isso de uma forma mais fácil, né? Que foi o que vocês falaram, essa é a nossa cultura, que nada mais é que o propósito que vocês têm dentro de vocês com o espaço. Bom, então nosso propósito aqui é sempre trazer o dentro para fora, que a cliente entenda que se não tratar por dentro, não vai refletir no exterior. Então, eu na parte dos tratamentos faciais corporais e da saúde, que a gente vai tratar também outras desordens de saúde, e a crícia no capilar. Então, um exemplo aí. Quando a gente fala só em problemas de cabelo, para o cabelo cair, significa que alguma coisa dentro de você não está legal. Então, às vezes, o teu problema não é a queda de cabelo. Às vezes, o teu problema pode estar relacionado com um excesso mesmo de estresse, algum problema de parasita. Então, dentro daquilo que a gente entende, a saúde, ela começa com a doença começa com o desequilíbrio e através das nossas terapias que a gente está aqui, a gente consegue eliminar aquilo que te faz mal e melhorar uma queda de cabelo, né? Ou aquilo que você esteja buscando. Então, como cultura Futari, como propósito nosso é levar a saúde de uma maneira integral dentro daquilo que de dentro a gente consegue resolver para externar depois. Legal. E quando o cliente chega a vocês, não é simplesmente chegar, vamos fazer uma massagem, chegou, fez a massagem, tchau. Tchau, 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 fez a massagem. Não é assim o trabalho de vocês, né? O trabalho de vocês é bem minucioso. Como que ele acontece? Passa para nós. Existe as clientes que querem vir só realizar uma massagem, né? Isso sempre vai ter. Mas quando ela já quer um tratamento, ela vai ter que passar por uma consulta, porque a gente precisa entender os desequilíbrios desse corpo. Vou dar um exemplo aí de um tratamento de melasma. O tratamento de melasma, ele não começa na pele, ele começa dentro da pessoa. Então, uma desordem de intestino, uma desordem hormonal. Outro caso que eu vou dar de exemplo aqui, de uma cliente minha, ela veio porque ela já realizou aquelas aplicações de enzima e não tinha visto diferença na região abdominal, a famosa pochetinha. Uhum. Eu fiz a consulta e o legal dela é que ela já veio para a consulta. Então, ela já entendeu que para fazer os nossos tratamentos tem que fazer a consulta. Uhum. Nós realizamos a consulta e nós identificamos que ela tem ovário policístico, ela vai ter algumas alterações intestinais, problemas de fadiga, problemas de digestão. Ok.
Quando eu faço essa consulta, muitas vezes a pessoa não vai fazer o circuito completo de desintoxicação, mas eu coloco algumas sessões direcionadas para aquilo que nós encontramos. Então, no caso dela, eu fiz sessões de solventes, que é um tipo de intoxicação que está ligada a mulheres com ovários policísticos. E eu fiz essa desintoxicação, eu preparei o corpo dela com a desintoxicação metabólica, depois eu fiz a aplicação de ozonioterapia local. Ainda eu achei engraçado porque não é indolor, tem um certo desconforto ali com a aplicação. Ela ficou super brava. Ai, a mão suou, quis me xingar. Eu falei, calma, depois você vai me agradecer. Aí foi dito e feito. Na outra semana, onde a gente ia fazer a criolipólise, ela chegou e falou, minha amiga, eu já vi diferença. Então, assim, aí que eu fui fazer a criolipólise. Então, eu já tinha começado a desinflamar esse tecido. Esse é o papel da ozonioterapia. Então, ela vem... eu sempre falo para os meus clientes que a gordura, a célula de gordura, é tudo fofoqueira. Elas começam a chamar as amigas, e elas começam a produzir alguns hormônios e algumas interleucinas que são inflamatórias, né? E a ozonioterapia, ela vai diminuir essa comunicação e essas interleucinas, preparando essa gordura para receber uma inflamação. Uhum. Então, quando você pega uma cliente, já sai fazendo criolipólise ou sai fazendo uma enzima, você vai inflamar tecido inflamado, não tem muito sentido. Então, o olhar integrativo entra aí. É preparar e tirar essa inflamação para aí sim inflamar. Um melasma, eu desinflamo a pele para aí sim inflamar. Então, o resultado dela já é maravilhoso. E ela entendeu que ela tinha que passar por esse passo a passo. Então, assim como ela, eu tenho outras diversas clientes que fecharam plano de 3, 4 meses aqui com a gente, que tem semana que às vezes elas vão vir e só vai fazer plataforma vibratória comigo. Muitas clientes vêm, eu identifico que tem a diástase, eu vou fazer o tratamento de fortalecimento muscular dentro do nosso plano. Então, a gente está tentando quebrar aqui em Brodowski aquela coisa do pacote. Então, o pacote 2 sessões, eu vou pagar por mês? Não é isso. Quando você fecha um tratamento aqui na Futari, nós vamos fazer tudo que tem que ser feito. É olhar a parte muscular, é olhar a parte inflamatória, é olhar a queda capilar, é olhar perfil, entendeu? Então a gente vai fazer um protocolão, um tratamentão para tudo que está envolvido no teu caso. Legal, que bacana. E uma perguntinha aqui, Lohana, como que vocês fazem? Porque oportunidades aparecem de monte, para nunca fugir do propósito de vocês. Eu acho que não tem mais como. A gente caiu agora nesse mundo integrativo e assim, eu me recuso a não olhar para isso. Então a gente já passou já por momentos tipo assim, não, a gente não vai fazer isso porque as pessoas não entendem, mas não tem como mais a gente não olhar. Então às vezes eu pego uma cliente que tá com uma queda de cabelo, só que ela só tá reclamando da queda de cabelo, mas ela tá com sobrepeso, ela tá com uma disfunção metabólica, e não é a queda de cabelo o principal motivo dela, ela tem que resolver as outras coisas. Então, tem pessoas que só querem tratar a queda de cabelo, tudo bem, a gente vai tratar só a queda de cabelo, porque ela só quer isso, ok, a gente não pode mudar. Só que é impossível a gente olhar para uma pessoa e falar assim, não, vamos só fazer isso. Não tem mais como. Então, dentro daquilo que a gente acredita, cuidar de uma pessoa, a gente tem que olhar por ela inteiro, né? Então, eu acho que não tem mais como fugir. Não tem como. E a gente sempre vai olhar não só o corpo, a gente vai olhar a parte emocional. Existem tratamentos que a gente tem que olhar a parte neurológica da pessoa. Então, tem pessoas que a gente precisa melhorar concentração. Um outro exemplo de uma cliente que eu peguei, ela falou que ela tem um TDAH. E aí, eu conversando com ela, eu falei, vamos baixar essas ondas cerebrais, né? Então, na última pós que eu fiz, já nos dá esse entendimento. Então, a gente precisava acalmar essas ondas cerebrais, porque o excesso de radiação eletromagnética, o nosso cérebro não está o tempo inteiro tentando identificar o que está acontecendo. Nós não. Agora, você imagina, estímulo, estímulo, estímulo. Então, muitas vezes a pessoa fala que tem um TDAH, sem um aval médico, um olhar médico, nada mais é do que uma ativação muito rápida da parte cerebral. A gente precisa acalmar. Aí a gente fez um aterramento para diminuir a estática do corpo. Então, essa questão do propósito teve uma época que eu fiquei muito dividida. Eu vou para a estética ou vou para a parte integrativa? Eu falei, não, eu vou ter que unir. E as clientes vão entender.
Então, quando a gente começa a fazer e elas sentirem no corpo, aí elas falam, agora eu tô entendendo por que você me orientou isso. Porque normalmente tratamentos biofísicos, você não vai ver uma resposta imediata e física. Né? É aos pouquinhos, né? Mas o corpo agradece. Que legal. Só fazer uma pergunta para vocês que me veio na cabeça agora. Ambiente familiar. O ambiente familiar, ele é importante para a pessoa, ele traz essa carga de energia muito grande para elas em questão queda de cabelo, TDAH e diversas outras situações que nós temos e vemos aí, né? O que vocês podem falar um pouquinho sobre ambiente familiar para nós também? Ontem eu assisti uma live de uma doutora que eu tenho verdadeira paixão nela e ela usou uma palavra. Eu até voltei para escutar. Eu falei, nossa, mas ela tá falando essa palavra mesmo, que é desambientalização. Eu acho que eu falei correto. Ela estava falando a respeito disso que nós estamos falando sobre limpar o organismo. Então, o nosso organismo, ele não foi preparado para estar em contato com essas toxinas que a gente tem hoje. Então, o nosso organismo ele acaba entrando em um ambiente que não é propício para ele. Por isso que então surgem as doenças. E aí, se a gente está em contato com toxinas, seja ela um metal, seja ela uma radiação eletromagnética, a parte de ambiente também isso se torna ruim. Um exemplo muito nítido nisso fica perto de uma pessoa que reclama. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu não gosto de ficar perto de pessoas que reclamam. Por quê? Porque a energia dela é muito baixa. E aí a gente entra numa questão física, né? Se a pessoa tem uma energia baixa e eu tenho uma energia alta, essa pessoa ela é capaz de roubar a minha energia. Porque é algo físico. Então, eu vou estar com cargas elétricas, vamos dizer assim, e a pessoa ela vai conseguir roubar essa energia. Então, ambiente familiar que não é legal, isso muda tudo. Outro exemplo é mesmo as plantas. Se as plantas, às vezes, elas morrem, observe que planta que é, porque às vezes a planta ela tem o potencial de limpar o ambiente. Se ela morreu, significa que aquele ambiente estava tão carregado que ela causou a morte daquela plantinha. Então, o ambiente, sim, influencia as pessoas de tudo, seja de postura, seja a parte mesmo de doenças. Então, enfim, com certeza ele muda. E outra coisa importante que muitas famílias sofrem aí por falta do conhecimento é a questão da constelação, né? Então, o que você honra? Né? Muitas pessoas têm problema dos negócios porque não honra pai e mãe, né? Então, o dinheiro vem e o dinheiro tem que ficar. E muitas vezes o problema que você tem com a mãe ou com seu pai faz ele não vir e não ficar. E isso daí é explicado, né, por Bert Hellinger, né, na constelação familiar, esses desequilíbrios. Então, nós temos que honrar pai e mãe, independente daquilo que aconteceu na sua vida. Então, a parte da nossa ancestralidade é muito importante, porque a gente faz o que a gente faz em honra, e por algum motivo que lá atrás eles sabem. Né? Então, é muito bonito você entender a parte de constelação, né? E a parte familiar nossa é muito forte, porque veio da parte da beleza e veio vindo da parte da saúde, e os acontecimentos que foi vindo da família nos fez querer aprofundar mais o entendimento para poder nos tratar. Né? Então, quando minha avó faleceu, eu fiquei desesperada, porque eu não conseguia ajudar. Então, na minha cabeça, se eu tivesse as terapias que eu tenho hoje, eu teria ajudado. Mas não, eu sei que era o momento. Mas aquilo me fez querer saber mais, entender mais, para poder ajudar as outras pessoas da minha família. E o tratamento dela tratamento de queda, só que a Cris orientou ela que tinha que fazer a desintoxicação. Eu finalizei a consulta voltada para a parte estética, os desequilíbrios, identifiquei os desequilíbrios que estavam relacionados com a parte estética, montei o plano de emagrecimento dela. Eu comecei a desintoxicar,
Eu comecei a fazer o preparo do tecido, a desintoxicação desse corpo de dentro para fora. E eu estou preparando a gordura com a ozonoterapia para aí sim eu fazer uma criolipólise. Então, o propósito, voltando, é esse. É com que a cliente sinta que está sendo cuidada, que está em boas mãos por profissionais capacitados e que ela saia daqui satisfeita. Tanto com a parte estética, quanto se sentindo bem. Ela sair daqui e falar, nossa, eu tinha uma queixa de dor de estômago, eu não tenho mais. Eu tinha uma fadiga, um cansaço, eu não tenho mais. Então, como a gente tem a nossa loja também, que a gente chama Loja do Bem, a gente já vai orientar na suplementação. A gente faz a prescrição de fitoterapia também, de suplementação natural para ela fazer em casa, sempre com esse olhar natural, integrativo e restabelecendo, limpando o aquário, como a gente fala aqui. Legal, poxa, que bacana. E eu gosto muito de ver isso, porque assim, é um trabalho que não foge dentro do propósito que existe. Eu acho muito interessante, porque, igual eu falei, há empreendedores que no meio do caminho começam a se perder. É igual você disse, poxa, o que eu faço? Eu trabalho a parte da estética ou eu trabalho a terapia? Como que eu vou fazer isso? Não, meu propósito é um só. Meu propósito é levar as duas coisas. Investigar 3, 4 horas, se preciso 5, o que aquele cliente está passando é extremamente importante para você conseguir aplicar ali todo o seu trabalho. E outra, não é só o trabalho do momento, existe, como vocês estão falando, é o estudo, é a pós-graduação, é o curso, é desgastante fisicamente. Esses dias eu fiz um story falando que fazer o podcast, por exemplo, tem sido dolorido. Mas por que é dolorido que eu quis dizer? Porque nós temos que estudar, nós temos que saber N coisas para conseguir, igual você disse, entre aspas, o só, né? É só uma estética. Não, não é só. Existe todo o contexto e a Futari vem trazendo esse contexto que eu tô achando... Eu tô me maravilhando aqui. Vocês me falaram aquele dia e agora vendo mais a fundo tá sendo mais legal ainda. Tá sendo muito mais dinâmico poder ver. E o legal é ver esse sorriso de vocês. Que assim, igual eu falei, independente das barreiras, dos problemas, vocês de cabeça erguida, dando o melhor de vocês, correndo atrás para fazer acontecer. Não só para vocês, mas para as pessoas que chegarem até aí, né? Não é só um pacote, é um plano VIP para aquela pessoa sair dali transformada por dentro e falar, poxa, eu vim aqui tratar uma gordura localizada, mas eu tô saindo daqui com muito mais que isso. Eu vim aqui porque eu tenho uma calvície, sei lá, alguma coisa, estou com algum problema no meu cabelo e estou saindo daqui com muito mais ideia, até mesmo perspectiva de vida, que é isso que eu acho legal vocês levarem para essas pessoas, a cada cliente, levar uma perspectiva de vida, porque o rapaz, por exemplo, que estava com um problema sério no ombro dele, no braço, provavelmente a perspectiva dele de vida era, eu vou levar assim mesmo, porque uma hora eu vou paralisar, então tá bom, vamos fazer alguma coisa só para dar uma melhoradinha. Não, não é melhoradinha, nós vamos ir a fundo para você ter essa sua vida da forma que ela merece ser. É a sua vida e vocês muitas vezes devolvem essa vida para a pessoa. Parabéns, gente, de verdade, é muito legal. E vamos falar um pouquinho também dessas barreiras, dificuldades, situações que vocês passaram para a Futari chegar aonde ela está. Uma coisa que eu quero ressaltar é que eu e a Lohana, antes de entender toda essa parte quântica, mas muito antes, a gente sempre foi muito medrosa. A gente sempre teve muito medo de fazer as coisas, né? Então, imagina, a gente se achava muito pequena para aquilo que a gente queria, né? Mas eu acho que vem de uma mentalidade da própria cidade nossa, né? Então, é uma cidade pequena, uma cidade que não dá valor para o que é de Brodowski. Então, a gente tinha muito medo. Quando a gente foi abrir a nossa primeira clínica, nossa, a gente tava... Nossa, muito medo mesmo. Porque como a gente vai fazer uma clínica? E falaram para nós, vocês são loucas de abrir uma clínica. Não falaram? Onde se viu, vocês abriram uma clínica? E foi. Então, assim, como primeira barreira é a nossa cabeça. Né? Então, hoje
Outro dia nós estávamos aqui em uma reunião de mulheres empreendedoras. Eu falei que dentre os meus planos eu quero ter uma RAM. Então eu vou estacionar a minha caminhonete RAM ali na frente da clínica, porque eu sei que eu posso. Então hoje nossa mente já abriu para todas as possibilidades que a gente sabe que nós vamos conseguir, porque são planos que a gente tem certeza que vai alcançar. Então essa foi a nossa primeira barreira. E eu acho que a segunda barreira que a gente pode falar é da casa antiga, né? O que aquela casa ela significou para nós aquele dia. A pandemia antes, né? E também, verdade. Veio a pandemia. A pandemia. Então, a gente tinha o quê? 1 ano e pouquinho na clínica, né? Era 1 ano e pouquinho que a gente estava naquela casa. De repente veio a pandemia e a gente tinha que ficar várias vezes, né? Não sei quantos lockdown que a gente fez fechado, né? Então, aí como é que você... e a parte financeira, né? E o aluguel, o investimento que a gente tinha feito. E foi exatamente nessa época que a gente foi para a segunda casa. Foi na pandemia. Então, a gente falou, poxa vida, se na pandemia a gente está indo para uma casa maior, com tudo parado, tudo difícil, por que a gente vai ter que ficar com medo de alguma coisa? Sim. Né? E nós mudamos, e aí foi onde a gente veio mais profissionais, a gente teve já algumas parceiras. E aí a gente já estava exatos 3 anos naquela casa, né? Aí a gente já estava muito pequeno para nós. Mais, já não fez, naquele mês que a gente saiu, fazia 3 anos. Não, mas faz 1 ano que tá aqui, Lohana. Naquele mês, tá, naquele prédio, nós ficamos 3 anos. E aí a gente, sabe quando alguma coisa parecia que estava empurrando a gente para trás? Porque a gente tentava fazer uma reunião, não dava certo. A gente tentava resolver alguma coisa, trazer. Aí a gente já estava com muito conteúdo, a gente queria transbordar aquilo, dar curso, fazer evento e não tinha espaço. Abrir a loja, porque a gente já estava vendendo mais produtos, já estava com a nossa loja, o pessoal já começou a buscar as coisas lá com a gente. E aí a gente falou, a gente não tem como a gente ficar aqui. Aí nós começamos a procurar uma casa, eu não achava nenhuma casa que dava certo. A gente precisava de uma casa que tivesse armário, né? Então, normalmente são essas casas mais antigas. Até que foi enviada essa casa pra gente. E nós mudamos, e aqui em outubro vai fazer 2 anos que a gente tá aqui. Mas não foi fácil, porque é investimento, é medo, é muito medo, porque a gente conta com o certo, né? Então, como eu disse lá, o não a gente já tem. Então, vamos lá, vamos fazer, seja que Deus quiser. E hoje a gente já está com mais parceiros, porque a gente nessa casa, a gente tem mais salas e a gente conseguiu colocar mais parceiros ainda. Mas vem muitos momentos que a gente fala, não, mas só que é nesse momento que te tira, que você sai da tua zona de conforto, que as boas ideias vêm. Ainda nesse evento do José Roberto, ele comentou que é no momento de crise que surgem os milionários. Verdade. Porque as coisas apertam e você tem que se reinventar. Sim. E essa parte integrativa, muitas vezes, eu pensei em desistir. Eu pensei porque eu falava, gente, as pessoas não estão vendo que precisa ser feito. E muitas vezes, aí teve um dia que eu cheguei aqui na clínica, eu tava chorando. Porque parecia que eu tava dando murro em ponta de faca. E foi exatamente nesse dia que me veio a ideia de um evento que nós vamos realizar aqui. Então, nem divulguei ainda. E em questão de 1h30, que eu e a Cris, a nossa cliente tinha desmarcado, que nós sentamos, nós preparamos o evento, o cronograma, vimos as pessoas que a gente ia chamar, preparamos o logo, Instagram, e em 1h30 estava tudo pronto. E você é parceiro nesse evento também. Você será convidado. Opa, já estou aqui, já estou esperando esse convite já, que honra. Depois a gente te fala. Depois a gente vai te falar, a gente ainda não divulgou. Sem problema, pode contar comigo que eu estarei com vocês. Galera, e assim... Hoje em dia, eu acho que o que mais... Acho que não hoje em dia, acho que sempre. O que mais paralisa as pessoas é o tal do medo, né? E o medo, ele pode fazer 2 coisas. Uma, paralisar. A outra, impulsionar. Porque ou a gente enfrenta o medo de uma vez por todas, segue, vai e faz... Ou o medo vai fazer simplesmente assim, eu já vou parar por aqui, não dá mais, eu vou ficar desse jeito mesmo. O Fabiano, um dos convidados, ele falou sobre essa zona de conforto, né? Há empreendedores que chegam na zona de conforto, poxa, aqui pra mim tá ótimo, pra mim isso aqui já tá do jeito que tá. E a pessoa que ela quer realmente vencer, sem olhar a quem... Porque nós sabemos, vocês são de Brodowski, aqui em Jardinópolis, nós sabemos que tem muito disso, né? De um olhar para o outro e falar assim, mas como que Lohana e Crícia conseguiram isso? Não é possível.
Vocês sabem quem é a Lohana? Sabe quem é a Cris? Nossa, elas eram pequenininhas, essas meninas não tinham capacidade de nada. A cidade pequena sempre há os comentários, né? E é onde aquela história do macaco, da ranzinha, né? Que eles estão apostando corrida, todo mundo desanimando todo mundo e as ranzinhas tudo parando e só uma chegou no final. A rã que chegou no final era surda, porque ela não ouvia nada, ela não ouvia o desânimo das pessoas, né? Ela não ouvia o medo, não ouvia. Pronto, chegou no fim. Então, nós realmente temos que aprender a tampar os nossos ouvidos, né? Se nós temos esse propósito, essa vontade de querer fazer, independente de parecer um absurdo. Às vezes o nosso sonho na nossa cabeça também parece um absurdo. Aí você para e pensa, caramba, como que eu vou dar conta disso? E tudo a questão é estratégia, planejamento, que foi o que vocês fizeram. E aconteceu uma coisa comigo que eu nunca falei na internet. Vou abrir hoje. Ai, meu Poxa, mais uma primeira mão. Galera, ó, o podcast tá lotado de primeira mão. Eu amo isso. Amo. Obrigado pela primeira mão. Deus. Eu nunca falei isso. A gente tinha 1 ano e pouquinho também de clínica. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Não, foi depois da pandemia. A pandemia começou em março. Eu recebi essa notícia em maio. Eu fui denunciada. Caramba! Sim, uma pessoa me denunciou, printou uma imagem de um procedimento que eu havia feito em março, e o delegado desse conselho chegou na minha clínica em maio, falando que eu tinha sido denunciada, que eu estava fazendo exercício ilegal da profissão. Caramba! Aquilo eu perdi o chão, mas eu não perdi o chão porque eu havia sido denunciada. Eu fiquei muito magoada por saber que a pessoa teria essa maldade, né? Uhum. Graças a Deus, assim, isso foi adiante, eu estive aqui em fórum e tudo mais. Óbvio que foi arquivado, porque não havia nada que me incriminasse, porque eu estava dentro da lei, eu fiz tudo que eu utilizei, eu sou permitido pela minha profissão, pela minha formação. Mas aí entra isso que a gente falou dos desafios, né? Sim. Eu lembro que o dia que eu abri o meu processo, já tinha o processo tinha 56 páginas. Caramba! Eu chorei, mas eu chorei tanto. Não porque eu tinha passado por isso, porque eu sabia que não ia dar nada, mas de saber a maldade da pessoa em querer me atrapalhar. Sim. E aí eu tirei uma conclusão disso tudo. Falei, se eu tô incomodando pequena do jeito que eu era, agora você imagina na hora que eu cresci. Prego que destaca leva martelada. Não tem como. Não tem como. E eu falei, então tá bom. Então, assim, isso não me atrapalhou, pelo contrário. Aquilo me fez querer ser tão boa naquilo que eu já era. Aí, a partir daquilo, ninguém me segura mais. Eu falei, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu sou capaz e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E aquilo ali foi muito bom para nós, principalmente para mim, porque eu falei, não, ninguém vai me diminuir, eu não permito. Se eu não permitir, ninguém te diminui, ninguém te desacredita. Muito legal. Né? E um pouquinho antes, ou foi na época, eu não lembro, nós temos um professor, ele foi o coordenador da estética lá da Claretiano, e ele também me deu aula, e a gente tem um contato muito grande com ele. E eu não lembro se ele já sabia disso, mas ele virou e falou, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, não liguem se começarem a copiar vocês. E assim, eu fico muito feliz. Outro dia a gente estava vendo... Nem que lembro. As pessoas só copiam aquilo que é bom. Que as pessoas só copiam aquilo que é bom. E aí eu comecei a ver algumas coisas parecidas com o que a gente faz aqui. Então, eu acho legal, porque se tá dando certo pra mim, poxa, uma outra pessoa pode fazer também. E faça. Porque nós não vamos dar conta de atender todo mundo, né? Nosso pensamento é de crescer e que as pessoas cresçam com a gente. E jamais a gente vai querer derrubar outra pessoa como tentaram fazer com a Lohana. Coitado dessa pessoa. São situações que realmente... estamos expostos, né? Estamos expostos e árvore que dá fruto... Sabe aquela manga bonita que tá na mangueira? Todo mundo quer jogar para derrubar ela. Todo mundo. Então, a árvore que dá fruto,
o pessoal quer derrubar mesmo. Mas como eu já conheci vocês, já aquele dia a gente conversou muito rápido, mas dá pra ver a pureza que vocês têm dentro de vocês. Quando eu digo a pureza, é a questão assim: a pessoa me fez mal, agora eu vou devolver o mal para ela. Não, pelo contrário. O que vocês fizeram foi correr atrás, crescer mais, fazer mais, levar a palavra para mulheres empreendedoras que vocês fazem, que eu achei incrível quando a Lorena falou que vocês fazem esse encontro de mulheres empreendedoras. Inclusive tem um projeto aí de mulheres empreendedoras aqui no podcast também. Espero que dê certo o mais breve possível. E é dar a volta por cima com essa pureza. Eu acho que quando a gente leva essa pureza dentro de nós, por mais raiva que dê no momento, é seguir em frente e pedir a Deus, Deus abençoe essa pessoa, que ela também venha crescer, que ela venha entender que o espaço dela também está por aí. Todo mundo tem espaço, o sol nasceu para todo mundo. Há pessoas que vão amar um tipo de atendimento, outras pessoas vão amar o outro tipo de atendimento que é outra pessoa que faz. E o que nós conversamos aquele dia, Cris, foi falando, ó, é união. Poxa, é união. Qual é o problema da pessoa chegar em mim e eu falar, ó, eu não consigo te atender, mas tem o meu parceiro aqui que ele atende a sua necessidade. Minha agenda tá cheia, eu não consigo te atender, mas o meu parceiro aqui consegue fazer tão bem quanto eu faço. Pronto, pode fechar negócio com ele, sabe? E todo mundo vai crescendo junto, todo mundo vai tendo o seu espaço, e eu creio que é isso que o podcast vem trazer. Eu falo isso todo episódio. Pessoal, qual que é o intuito do podcast? É trazer essa união, é trazer esse crescimento. Jardinópolis, Brodowski tem um potencial gigante, gigante. Nós temos pessoas incríveis nas cidades, nós temos negócios incríveis. O que nós precisamos é unir essas pessoas incríveis e fazer com que a nossa cidade venha colher esse fruto. Por isso eu quero pedir a permissão de vocês para que vocês deem um recado, tanto a Lohana quanto a Crícia, para o nosso comércio em geral, tanto Jardinópolis quanto Brodowski. Deixa um recado aqui especial para esses empreendedores que estão nos ouvindo ao vivo e também aqueles que vão nos acompanhar nas outras plataformas também. Vou citar uma mensagem que eu li de um livro, né, que chama Como se tornar sobrenatural. Nesse livro ele fala que eu não lembro a guerra que estava acontecendo, mas quando estava acontecendo essa guerra, algumas pessoas dos países, né, ao redor começaram a meditar em prol do fim da guerra. E a guerra cessou. E quando a gente começou o encontro de mulheres aqui, e sempre que a gente está em reunião eu cito isso também, eu falo que o poder do pensamento é muito grande. Quando a gente entende um pouquinho de física quântica, campo morfogenético, a gente sabe que tudo aquilo que a gente emana é muito grande e tem um poder inacreditável. Na primeira reunião que eu fiz de mulheres aqui, eu citei, falei, o pensamento da cidade pequena é assim, é muito difícil, esse comércio é muito difícil. Tá, só que se todo mundo pensa assim, como que nós vamos mudar esse campo informacional da cidade? Então nós temos que fazer ao contrário. A gente tem que falar, a cidade pode sim, a cidade consegue. Apesar das dificuldades, a gente vai conseguir. Conforme a gente vai mudando o nosso padrão vibracional, o nosso pensamento, a gente consegue mudar o padrão vibracional de um bairro, depois de uma cidade, né? Então, isso é muito grandioso e dá para ser mudado. Só que aos pouquinhos, são sementinhas que a gente vai plantando. Por isso que nós começamos a fazer os eventos de mulheres. A gente quer ampliar, a gente está com outros projetos, então está um pouquinho mais lento esse, mas a gente quer ampliar as reuniões para trazer isso para as pessoas, que dá para mudar. Só que tem que começar por você. Que uma pessoa pensando altera a vibração de outra e muda da família e, consequentemente, a cidade logo vai estar tomada por essa frequência. Isso mesmo. A gente tem que fazer uma egrégora do bem e não egrégoras ruins. Um exemplo muito nítido de uma egrégora ruim foi a própria pandemia, né? As pessoas ficavam com tanto medo que, enfim, foi uma egrégora ruim. Então, a nossa ideia é criar egrégoras boas, né? Para que quando a gente se une com o mesmo pensamento e a mesma vibração, nós somos capazes de mudar o mundo. E somos capazes mesmo de mudar o mundo, porque isso a física quântica nos ensina.
Então, uma mensagem para empreendedores, principalmente de cidade pequena, é primeiro, abra a cabeça, querido. Vai ler um livro de física quântica, alguma coisa assim do tipo. Aprender isso, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. A partir do momento que a gente se une, que a gente começa a pensar em união, na mesma vibração, a gente consegue tornar pessoas prósperas. É isso que a gente acredita. Só para mim concluir, que eu não falei desse senhor que eu atendi, que ao longo do tempo que eu atendi ele sabia a sentença dele, né? Ele sabia que a doença estava progredindo, só que ele me ensinou uma coisa. Ele sabia de tudo isso, ele nunca reclamou. Ele nunca deitou na minha maca e reclamou da doença ou de qualquer coisa que seja. Então, se ele que estava numa situação difícil de saúde não reclamou, nós vamos reclamar do quê? Se não deu certo, recomeça. Né? E vamos tentar, não deu certo aqui, não deu plano A, vamos plano B. Mas nunca desistir, nunca. Legal. Muito bacana, de verdade. Eu quero que essa mensagem realmente chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque tem muita coisa boa para Jardinópolis, tem muita coisa boa para Brodowski. Foi maravilhoso ter conhecido vocês com essa mente aberta. Como eu falei para a Cris, o meu sonho era estar com o José Roberto Marques. Eu nem sabia disso, eu não ia nem conseguir, mas um dia eu vou estar lá também, porque é incrível o que ele passa para nós, essa abertura de mente, os insights do que ele fala, às vezes incisivo, mas faz a gente parar, pensar e falar, poxa, o que eu posso aplicar? Isso daqui que é importantíssimo dentro da minha empresa, que vai fazer ela ter um boom ainda maior, né? E eu gostaria que vocês agora, de deixar esse espaço para vocês falarem e convidarem as pessoas para serem pacientes de vocês. Então é um espaço para o pitch de vendas, para que as pessoas cheguem até o espaço. Já falando, galera, o espaço é lindo. Lindo, calmo, tranquilo. Uma graminha ali quando você entra que dá vontade de deitar e sair rolando na grama já, de tão gostoso que é o espaço. Então, espaço para vocês para fazer um pitch de vendas, para o pessoal conhecer a clínica e se tornarem clientes também. A gente ia colocar o notebook virado para o jardim, mas a claridade não deu certo. Não deu certo. Mas para dar um gostinho pro pessoal no finalzinho do podcast, dá uma viradinha no notebook só para o pessoal sentir o gostinho o saborzinho do ambiente só. Vou deixar, vamos virar sim. Ó, falando de sabor, eu vou mostrar então aqui, eu coloquei o alecrim na água, a gente tem alecrim aqui, então eu falei, bom, a gente vai falar bastante, então a gente tem que ter a água, e o alecrim, ele é o protetor das nossas emoções e ele dá foco, então é o que a gente precisa para hoje. Que então, legal. alecrim tem aqui. Essa eu ainda não faço, Bom, eu vou aprender essa, hein? Óleo essencial. Pode fazer. Bom, participar da Futari é cuidar da sua saúde. Então, se você busca um tratamento capilar, aqui você vai ter. Se você busca só relaxar, aqui você vai ter. Se você busca tratamento de emagrecimento, aqui você vai ter. Se você busca tratamentos faciais, vai ter. Manicure, pedicure, spa dos pés, reflexologia, aqui você vai ter. Yoga, dança, aqui vai ter. E quem busca também se aperfeiçoar, porque nós damos cursos também, cursos e palestras. Então, nós já ministramos algumas palestras, alguns cursos. Tanto a gente vai no local dar o curso, quanto a gente ministra cursos aqui, na clínica mesmo. Então, se você procura uma forma de se cuidar, que nunca foi dada, aqui tem. Essa avaliação, essa consulta que a gente faz nos nossos clientes, é primordial para qualquer área. Mas eu não tenho sintoma nenhum, para que eu vou querer me desintoxicar? Você está intoxicado. Mas eu não tenho gordura localizada. Não precisa fazer tratamento de gordura localizada. Venha se desintoxicar. Venha fazer uma ozonioterapia. Ozonioterapia hoje, uma aplicação de ozônio, ela te previne de mais de 230 doenças. Então, e ao ozônio nós associamos nos capilares, nos corporais e nos faciais. São tratamentos que só vão agregar na sua saúde, vão tirar. Então, eu falei no começo, vai limpar o aquário. Quando você vai, um peixe está doente, a gente tira o peixe, trata o peixe, a gente limpa o aquário. Então, a gente vai limpar o aquário. Legal. E a gente limpa como? Com as técnicas biofísicas, reestruturando essa saúde. Então, mas é só tratamento voltado para estética? Não. Hoje eu atendo pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, alterações intestinais, desbiose intestinal, problemas de digestão, problemas de fígado. Então, assim, tudo a gente vai tratar. Porque pela biofísica, o princípio das doenças é
baixa de oxigenação, presença de metal pesado, consequentemente você vai estar preparando um território propício para uma bactéria, um vírus ou um parasita. Se eu tenho os dois, metais, parasita, eu tenho a instalação de uma doença. Se eu tenho uma doença, eu vou começar com problemas nos nossos sistemas. Então, vai haver síndrome metabólica, resistência insulínica, vai haver excesso radical livre, você vai ter estática, você vai inflamar. Então, as pessoas estão aí, nossa, coloco a mão em tudo e dá choque, acha que é normal. Gente, é inflamação. Pode ver que essa pessoa tá cheia de frizz. Tá tudo coisa pro cabelo assim, ó. Então, são indicativos que a gente vai avaliar também. Então, se você deseja um tratamento diferente, integral, que vai te olhar de dentro para fora, é aqui na Futari que vocês vão ter. Tem uma frase que eu falo sempre. Sobe na nossa van que você não fica sem carona. Essa é a frase nossa. A partir do momento em que você conhece a Futari, você pode ter certeza. Se não tem, ou se tiver curso, uma de nós duas vai lá fazer o curso, vai procurar alguém para fazer. Então pode ficar tranquila. Então sobe na nossa van que você não fica sem carona. Eita, nós, gostei dessa, hein? Boa. Tá anotada já essa, gostei. Pessoal, eu quero agradecer vocês demais por tirar essa tarde, um feriado, 2h10 da tarde, vocês aqui, de verdade, de todo o coração. Muito obrigado por vocês estarem aqui, abrirem esse espaço. Era dia que vocês poderiam estar com os maridos, com as crianças, se vocês estiverem brincando e se divertindo, mas vocês estão aqui trazendo uma palavra de... não tem nem o que falar, mas reduzindo ela a um crescimento. É um crescimento exponencial para Jardinópolis, é um crescimento exponencial para Brodowski. Isso nós vamos alcançar outras cidades, nós vamos alcançar outros lugares aí que encontram essas dificuldades e que esse nosso episódio de hoje possa mudar a vida. Se for de uma pessoa que assistiu o episódio, poxa, já tá excelente, já tô feliz. Nós cumprimos o nosso objetivo e esse espaço que vocês trouxeram aqui, de verdade, não tem palavras para agradecer. É uma honra receber vocês aqui, pessoas com uma mente gigante, aberta, e nós vamos fazer muito projeto junto, que eu tenho muita coisa para vocês aí. Nós vamos sentar, conversar, colocar em prática e vamos fazer acontecer. Obrigado, viu, gente? A gente que agradece a oportunidade. Estamos muito felizes de estar aqui, contando um pouquinho. Muito, muito feliz mesmo. E a gente já mostra o jardim já pra todo mundo. Eles ficaram com um gostinho na boca. Olha só. Então, pessoal, ó, em primeira mão pra vocês aí o jardinzinho. Pra vocês, ó, jardinzinho não. É jardinzão, viu, gente? É um baita de um jardim. Dá só uma olhada. Sente um pouquinho, ó. Vai sentindo, olha só, olha isso daí. Sente o aroma do ambiente, olha que tranquilo, olha que leveza. Ó, passou ali do portão, vocês se encontram, ó, nesse jardim maravilhoso, bem cuidado. É um espaço incrível, gente, de verdade, de verdade. E esse é só o jardim de fora, hein? Tem jardim aqui dentro ainda. Olha, eu conheci a clínica e fiquei realmente encantado, de verdade. É um baita de um projeto. Pessoal, então... fica com vocês aí mais um episódio maravilhoso. Agradecer demais vocês mais uma vez. E nos vemos e nos falamos diretamente aí para mais projetos e tudo. Com certeza. E já lembrando que na segunda temporada, essa é a primeira temporada ainda, já projetei a segunda, vai ser ao vivo, tá? Ao vivo mesmo, nós vamos estar no estúdio bonitinho. Já convidar vocês para voltarem, se vocês aceitarem estar de volta. Com certeza. Só manda a data pra gente. Claro, pode deixar. Lohana, Cris, obrigado, viu? A gente que Um agradece. abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô, alô, aê! E aí, pessoal, que episódio maravilhoso, hein? Que episódio incrível que nós tivemos hoje. Crícia, Lohana, muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Todos vocês que acompanharam mais esse episódio ao vivo, muito, 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 muito obrigado de verdade. Foi uma baita de uma história inspiradora.
Tô muito feliz com esse resultado de hoje, de verdade mesmo. Semana que vem teremos uma nova convidada, mais uma mulher aqui, cabeleireira daqui de Jardinópolis, muito famosa, que vocês vão poder acompanhar. E vocês viram, galera, que a Crícia e a Lohana trouxeram muitas ideias, e vocês viram como todo empreendedor passa seus perrengues, mas a partir do momento que o empreendedor não desiste, as coisas acontecem. O nosso tema aqui, se vocês verem o título da live de hoje, o título do episódio de hoje, foi o que acontece quando nós temos uma sociedade de verdade. E as duas irmãs fizeram uma sociedade incrível, onde as duas funcionam como perna direita e perna esquerda. Uma perna dando um passo de cada vez, e quando for preciso corre, quando cansa, descansa um pouquinho. Então, galera, é assim que se faz um bom trabalho, com boas ideias, com muito estudo. Eu sei que há muitas pessoas que têm preguiça de estudar, têm preguiça de ler um livro, têm preguiça de escrever, mas para o nosso desenvolvimento é totalmente necessário. E é o que a Lorena mandou aqui para nós, ó, cuidar do corpo, da mente e do espírito. Os três têm que andar juntos. Eu costumo falar em ordem, primeiramente cuidar do nosso espírito, né? A nossa vida com Deus, o Todo-Poderoso, em primeiro lugar cuidar do espírito, depois cuidar da mente, que é muito importante, que a mente comanda o nosso corpo todo, e claro, cuidar do nosso corpo, desde ganho de massa magra, perda de gordura, né, de percentual de gordura, temos que controlar vitaminas, nós temos diversas coisas, colesterol, triglicérides, temos que manter o nosso corpo todo em bom funcionamento, né? E cuidar do espírito cuidar do corpo, é cuidar do espírito, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, nós temos que cuidar e cuidar bastante, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por todos vocês, pela presença de vocês, pelo carinho, pela força, por estar aqui sempre todo sábado. Eu sei, ó, vocês que estão assistindo depois aí, vocês me mandam mensagem falando: Gabs, eu não consigo acompanhar ao vivo, mas estou toda vez aqui assistindo. Pessoal, de verdade, muito obrigado. É um projeto que vai crescer muito. Eu tenho certeza que esse crescimento vai acontecer conosco aqui andando juntos. Nós somos um só aqui, o público, os patrocinadores, os convidados, eu estando aqui, e as coisas vão crescendo, vão ganhando proporções cada vez maiores. 12º episódio hoje, estou muito feliz, são 12 semanas seguidas, o projeto está cada vez melhor. Hoje já chegou aqui mais um pedido que eu fiz que foi interessantíssimo pro meu cuidado de organizar tudo isso daqui. Eu estava dando aula de sábado, agora não estou mais, então tem muita coisa sendo organizada aí para que esse projeto cresça cada vez mais, tá bom, pessoal? Prometo para vocês, e vocês que me acompanham no Instagram podem acompanhar, que eu tô esforçando e fazendo o máximo, do máximo, do máximo, do máximo. A minha esposa, quando comentar aqui, vocês vão poder ver, se vocês quiserem acompanhar ela, falando assim, ó, ô Tainá, o Gabriel se esforça mesmo? E ela vai dizer para vocês se eu me esforço ou não para isso aqui estar acontecendo. E é de todo o meu coração. Tá bom, pessoal? Então eu desejo que Deus abençoe a todos vocês de todo o meu coração, profissionalmente, na sua vida familiar, em todos os âmbitos da sua vida, em todos os seus caminhos. E muito obrigado, Napoli Pizzaria, Animais Pet Shop e Animix, são 2 unidades, Shopcell, assistência técnica de celular e tablet, Lolomus da Ótica e Elos Barbearia.